Bom dia, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui. Os alunos aqui estão. Tem um monte de aluno aqui presencial, que eu estou projetando a nossa conversa aqui no telão. E tem os alunos aqui online que não puderam comparecer hoje, mas estão marcando presença aqui online para a nossa conversa. Perfeito. É, Ricardo, quero já de início te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, essa turma aqui do segundo período da FAMIP, da Faculdade Miguel Pereira. Nossa turma é uma disciplina chamada de Práticas Extensionistas Integradoras. Então, por obrigatoriedade da legislação e do Ministério da Educação, nossa faculdade precisa levar o conhecimento do meio ambiente, da proteção do meio ambiente para além da universidade, e isso através dos nossos alunos. Né? Então, para a gente também levar o conhecimento, a gente precisa aprender, a gente precisa entender como é a gestão ambiental aqui na região, e nada melhor do que um grande responsável aí por tudo isso, que é você. E só de curiosidade, né, eu e o Ricardo somos amigos de infância, né, Ricardo? E por acaso a gente se reencontrou numa palestra, num evento que teve aqui em Miguel Pereira. Aí eu falei, pronto, né? Temos essa ponte a fazer aí, nosso reencontro depois de muitos anos, né, nessa nossa atividade aí. Então eu te passo a palavra, Ricardo. Muito obrigado. Bom, Bernardo, muito obrigado, né? Assim, é um duplo sentimento hoje, na verdade. Primeiro, por poder estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, de que forma que a gente atua aí diretamente, né? Ou contribui de alguma forma com a conservação do Estado, com a proteção ambiental, né? E um pouco do papel que a gente faz aqui enquanto gestão de área protegida, enquanto unidade de conservação, e também por encontrar um grande amigo de longa data, né? E aí a gente se reencontrar na vida e saber que a gente, de qualquer forma, tem como alinhar objetivos e perspectivas de trabalho também, não só pessoais. Então, assim, um duplo sentimento hoje, sentimento de alegria, e poder aí divulgar, né? Divulgar não, compartilhar com os alunos aí, né? Um pouco do que a gente vem fazendo ao longo desses anos, trazer um pouco também a ideia do que é o INEA, né, do que é a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, na qual a gente está vinculado, né? A ideia é mais falar um pouquinho para vocês aí, né, de forma bem objetiva, mas trazendo o máximo de informação possível, né, sobre o que é o INEA, né, o que é o Instituto Estadual do Ambiente, né, e de que forma que as unidades de conservação, que é efetivamente, né, a área que a gente trabalha, se inserem nesse contexto, né? Vocês são alunos do curso de Direito, né? Então, a gente tem muita interface, né? Eu sou biólogo de formação, né? Tenho mestrado, pós-graduação, mas a gente, apesar de não ser, né, não ter estudado direito, a gente está sempre todo dia em contato com legislação, né? Gerir unidade de conservação, gerir espaços territoriais protegidos, é dialogar e interface com todo o arcabouço legal que a gente tem aí, né? A gente tem que lançar mão de tudo que existe de arcabouço legal, porque efetivamente a gente está gerindo território. E a gente não gere território por uma vontade própria do Ricardo, gestor como biólogo, né? Ou de qualquer outro ser humano, a gente gere a partir de embasamentos legais, direcionamentos legais, um arcabouço legal. Então, a gente tem que cumprir a legislação efetivamente. Então, a partir do momento que se pensa em criar uma unidade de conservação, a gente já tem que seguir um rito. E essa é a ideia, um pouquinho do que a gente vai conversar com vocês aqui hoje. Eu vou pedir a licença, Só porque eu vou... uma parte aqui, Ah, Ricardo. Inclusive, essa parte de legislação ambiental, eu comentei com eles aqui, que eles estão no segundo período, né? Então, eles estão tendo contato até com todas as legislações ainda agora. uhum, Como o direito ambiental, a legislação é fragmentada, né? Você exato. tem leis, um monte de leis em momentos diferentes, né? Em anos diferentes. Você tem provimentos, resoluções do CONAMA, né? Aqui a gente trabalha com diversas legislações, cara. Olha, eu trabalho com portaria, eu trabalho com normativa, eu trabalho com resolução, eu trabalho com decreto, eu trabalho com lei. Então, assim, com resoluções CONAMAs, com diretrizes internas de INEA. Então, assim, a gente realmente tem assim um leque imenso de legislações
e que muitas das vezes causa até um problema, efetivamente, para a aplicação, mas, sim, existe aí hoje, né, um arcabouço muito, muito robusto, né, de legislação, que traz para a gente muita força de atuação, né, de respaldo de atuação. E aí, quando a gente trabalha hoje com conservação em si, a gente está sempre associando, né, as legislações e os arcabouços legais que existem, que contribuem com a proteção, né, da fauna, da flora, dos serviços ecossistêmicos, né, a dinâmica do espaço, efetivamente. Então, veja bem, quando a gente lida hoje, né, numa ação de fiscalização contra a supressão de uma vegetação, a gente não está ali só para cumprir o artigo X do Código Florestal. A gente está ali para impedir, em primeiro momento, uma degradação ambiental, né, impedir que aquele ambiente seja alterado, que os serviços que ele presta sejam alterados, que a fauna seja impactada, mas que a gente possa configurar isso, aí sim a gente lança a mão dos arcabouços legais. Então, eu vou no Código Florestal, eu vou na Lei da Mata Atlântica, eu vou no Código Ambiental Estadual, eu vou no Plano Diretor do município, né, eu vou em alguma resolução específica para aquela área, eu vou em alguma lei de proteção específica de alguma espécie que, por sinal, possa ter sido impactada, eu vou na lista de espécies ameaçadas, se tiver algum indivíduo ali. Então, assim, são todos arcabouços legais que a gente tem que lançar a mão num ato simples de fiscalização, por exemplo. E lembre-se, fiscalização é um dos grandes braços de atuação que nós temos hoje, né, na legislação. Assim, a gente acaba que vai conversando, vai batendo papo e acaba que atropelando. O Instituto Estadual do Ambiente, hoje, né, ele é o órgão executivo ambiental do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, a SEAS, né? Então, a gente tem o governo do Estado do Rio de Janeiro e as suas secretarias de Estado, né? Secretaria de Turismo, Secretaria de Transporte, Educação e a Secretaria de Estado do Ambiente. Dentro da Secretaria de Estado do Ambiente, tem as suas autarquias, né? E uma delas é o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. O Instituto Estadual do Ambiente, ele é o órgão executivo que tem por obrigação o ordenamento, né, ambiental do Estado. Então, a gente tem hoje, né, dentro do INEA, né, o INEA foi um órgão relativamente novo, foi criado em 2009, né, através da junção aí da FEEMA, da SERLA e do IEF, que eram outros 3 órgãos executivos, mas cada um lidava com uma pasta específica. A FEEMA era mais a parte de licenciamento ambiental, uma empresa, né, uma necessidade de implantação de uma rodovia, então a gente trabalhava mais com a FEEMA, né? Era diretamente ligado a esse órgão. A SERLA, que era mais voltada para a questão de gestão de águas e recursos hídricos, né? E o Instituto Estadual de Floresta, que era o IEF, que era voltado para a questão de gestão de florestas, de patrimônio. Em 2009, o governo do Estado do Rio de Janeiro passou a proposta de unificação dessas 3 agendas, que, na verdade, era a agenda azul, marrom e verde, né? FEMA, SERLA e IEF, unificou-se num único órgão que hoje é o É INEA. azul que é água? E azul é água, isso. Marrom é terra, gestão territorial, licenciamento, e verde era o IEF, né? As 3 Verde é o quê? agendas, né? Oi? O verde é o quê? Verde é floresta, que era o Floresta. IEF. Essas são 3 agendas. É a agenda do INEA que se chama isso? Porque era assim, eram 3 agendas de governo, né? Como eles falavam, agendas de proteção de água, agenda de proteção de florestas e agenda de proteção. E era como se fosse a execução, executado por esses 3 órgãos executivos, né? FEEMA, SERLA e IEF. Hoje, tudo dentro do INEA, né? Unificado dentro de um órgão executivo, um único órgão, a gente tem uma maior proximidade entre essas 3 agendas, né? Existe um presidente único, e aí sim, a gente tem as suas diretorias específicas dentro do INEA. Cada uma diretoria é responsável por uma determinada ação. A gente continua tendo esse olhar ainda de gestão para uma diretoria focada na gestão de recurso hídrico, uma diretoria focada na gestão de licenciamento ambiental, e no meu caso, no nosso caso aqui, a diretoria é voltada para a gestão de biodiversidades e áreas protegidas, né?
Então, a gente tem hoje ainda, apesar Você de fez um unificação, concurso público? o INEA é basicamente servidores públicos, né? No meu caso, não, eu sou cargo comissionado, né? Eu trabalho no INEA desde 2009, mas em cargo em comissão, né? Uhum. Mas majoritariamente, sim, são concursos. Mas o INEA não abre concurso desde 2014, né? Por conta aí da questão fiscal aí do Estado, de não poder abrir para novas contratações, aquela coisa toda. Então, existe aí um déficit de contratação de concurso muito tempo já, mas sim, majoritariamente são servidores públicos, né, de carreira. E hoje o INEA, assim, dentro, né, do arcabouço que a gente trabalha, entra a Diretoria de Biodiversidade e Área Protegida, né, que é como se fosse a Agenda Verde, a antiga Agenda Verde, né, doutrinada pelo Instituto Estadual de Floresta, o antigo IEF, que é hoje responsável pela gestão das unidades de conservação e os programas de conservação e biodiversidade, né? E assim, só para ilustrar um pouquinho, eu vou até pedir licença para ver se eu consigo compartilhar aqui uma apresentação. Não sei se vocês vão conseguir ver. Está projetando em alguma tela aí ou está só no computador? Está no computador aqui, porque eu desliguei, que estava fazendo barulho, mas eles estão vendo a tela do computador. Tá, eu vou. Qualquer coisa eu compartilho também a apresentação Oi? para vocês depois, aí você manda para eles, se É. for o caso. Eles podem entrar no link também, que eles estão no celular aqui, quem quiser. É, deixa eu ver só aqui se eu consigo Tomara que você consiga. compartilhar aqui. Vocês estão vendo, hein? Oi? Foi? Foi. Foi. Eu agora, provavelmente, eu não vou ver vocês mais, mas eu estou ouvindo, tá? Bom, vamos lá. E aí, assim, como a gente hoje, né, tem o INEA, né, com essa grande estrutura macro de gestão de território, né, e aí as suas diretorias específicas para gestão de licenciamento, gestão de recurso hídrico, né, diretoria de pós-licenciamento, que avalia as empresas após a licença, né, diretoria de recurso humano, e a gente tem a diretoria de biodiversidade e área protegida, que é na qual todas as unidades de conservação estão vinculadas. Eu não sei se o termo unidade de conservação é familiar para todos vocês, todos os alunos, Então, né? Ricardo, a gente está Não, na né? terceira, a gente está na quarta aula. Eu Tá. falei com eles da Então, SNUC, né, da Lei de Unidade de Conservação, da isso. Lei dos Resíduos Sólidos, Aham. né, e do CISNAMA, né, esses órgãos assim principais Perfeito. Então, federais. eu vou pegar o primeiro gancho no primeiro assunto que você abordou agora, que é o SNUC. Muito bem Aham. dito. Começamos pelo local ideal, né? Quando a gente fala de unidade de conservação, a nossa maior referência hoje, sem dúvida nenhuma, legal, é o SNUC, a nossa Lei 9985 de 2000, né? Ela instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, quando a gente fala hoje em gerir unidade de conservação, criar, gerir, ampliar, recategorizar, a gente tem hoje a nossa diretriz maior, que é o SNUC, essa lei criada em 2000, né? Lei Convenhamos, né, Ricardo? Eu 9.986. acho que é uma das grandes fortalezas que o país tem para manter áreas protegidas, né? Porque Perfeito. mudou de nome, né? Assim, desde lá, vamos voltar na história, né? Foi mudando o nome das áreas de proteção no Brasil, né? Tem até, Isso. eu estou lendo um livro de biologia, o biólogo fala que muitas áreas de proteção atuais no Brasil, essas áreas que ele está falando, da unidades de conservação, estão, na verdade, às vezes fazendas antigas de barões do café que eles gostavam de caçar porcos. Aí eles Isso. mantiveram intocado a Floresta da Tijuca, por exemplo, é um exemplo desse. Um barão gostava de caçar, aí ele manteve uma parte da floresta mantida. Aí hoje em dia isso chama essa lei enquadrou tudo isso como unidade de conservação. Então é a É. última trincheira da natureza, é essa lei de unidade de conservação. São áreas, né, com uso de uso totalmente restrito ou de uso adequado, né? Fugiu aqui, Perfeito, mas fala aí. perfeito, Bernardo. É exatamente isso. Quando a gente fala hoje em unidade de conservação, tem dois grandes pontos importantes. Primeiro, unidade de conservação, conceituação de unidade de conservação hoje, atual, ela é muito diferente do passado. Mas a gente tem dois pontos importantes nisso.
Unidade de conservação é um conceito e área protegida é outro conceito. Né? A gente tem hoje, nem toda área protegida é uma unidade de conservação e nem toda unidade de conservação, mas toda unidade de conservação é uma área protegida. Né? Então, assim, mas existe qual área que não é uma unidade de conservação, mas é protegida, por exemplo? Área de preservação permanente, APP de beira de rio, de Vocês córrego, lembram? A gente faixa viu aqui marginal também. de Vocês lembram o que é a terra indígena, só lembrar. quilombola. Isso são todas áreas protegidas, mas não são unidades de conservação, entende? Vamos repetir então, a gente tem hoje dois grandes contextos. Áreas protegidas, que é um contexto mais amplo, que unidade de conservação faz parte, é uma dos subgrupos, né? Mas e toda unidade de conservação está nesse contexto. Então, a gente tem hoje esses dois grandes olhares. Aí, se a gente tem esses dois grandes olhares, unidade de conservação, com a conceituação que a gente tem hoje, é uma coisa muito nova e muito recente. Porque o foco que a gente tem hoje, quando a gente fala em criar unidade de conservação, a gente tem um foco em conservação de recurso natural, preservação de recurso natural, por diversos fatores. Ou por ali existir uma espécie ameaçada, ou por ser um dos últimos fragmentos de uma determinada tipologia de vegetação de um determinado local, ou por um impacto do entorno. Então, a gente tem diversos, ou por questões de beleza cênica, ou necessidade de readequação de uso e território. Então, assim, a gente tem hoje muito um olhar de conservação, por isso o termo unidade de conservação. E aí você traz aí bons exemplos do que é o conceito de proteção de área, que já é muito antigo. Né? A gente data aí desde dos romanos, por exemplo. Verdade. Se a gente for buscar na história, a gente consegue encontrar legislações, por exemplo, de proteção de áreas de reserva de caça, por exemplo. Né? E aí, quando a gente lê o que é uma unidade de conservação, são áreas delimitadas com um regime especial de uso, algum grau de proteção. Então, se eu pegar essa definição por si só e levar lá para o passado e pegar uma reserva de caça, e ali dentro dessa reserva de caça existe, você não pode matar fêmea em reprodução, você não pode matar filhote, você só pode caçar mês tal, mês tal, mês tal. Eu não tenho um regime especial de proteção ali dentro? Então, eu tenho uma área protegida. O foco de proteção é diferente? É lógico, o foco no passado era para salvaguardar recursos. Então, a gente tinha, por exemplo, na Tijuca, a gente tinha, por exemplo, na Tijuca, a lei do pau-brasil. Né? Só poderia cortar pau-brasil ou não poderia mais cortar pau-brasil. Ou poderia-se cortar madeiras para tais e tais fins. Então, são regras e regramentos de alguma área que nos traz o conceito de proteção de área, ou seja, é uma área protegida com algum regime especial de uso. O que é a diferenciação do passado para hoje? Né? É o foco. Hoje, a gente já devastou o que tinha que devastar. A gente já detonou o que tinha que detonar. Não dá mais para a gente ter reserva de caça. Né? A gente tem hoje, vai na padaria, compra um pão, compra um frango, compra alguma coisa. A gente tem criações hoje controladas para isso. A gente tem madeira, processo de plantios de madeira para silvicultura, ou seja, voltado para a indústria. Não precisa entrar na floresta mais para cortar. Então, eu não tenho mais esse foco de proteção de área voltado para salvaguardar recurso natural para uso próprio, mas sim para conservação de biodiversidade de recursos para o futuro e continuação dos serviços ecossistêmicos, né, que é o que a gente depende diretamente da natureza. Então, são esses dois grandes exemplos, assim. E quando a gente fala hoje do jeito que tem unidade de conservação, sim, o SNUC, sem dúvida nenhuma, é a maior arcabouço, a maior legislação, o maior referencial que a gente tem. E isso é a nível mundial, tá? O Brasil tem que se orgulhar de ter uma legislação dessa, apesar que ela carece de melhoria, carece de ajuste, mas é um dos únicos países que tem uma estrutura de Sistema Nacional de Unidade de Conservação tão bem estruturado. Tem muita coisa para melhorar, mas tem. E aí, dentro do SNUC, quando a gente olha para o SNUC, quando a gente fala em gestão de unidade de conservação, que é a nossa expertise aqui no momento, né?
a gente olha diretamente para o SNUC e traz para a nossa realidade, né? A começar pelos atos de criação de unidade de conservação, que a gente precisa seguir ritos processuais, né? Ritos legais, de elaboração de estudo técnico, realização de consultas públicas, consultas especialistas, né? Levar todo o contexto e o arcabouço à consulta de jurídico, né? Do nosso setor jurídico, para ver se a gente não está contrapondo nenhuma legislação já existente. Então, isso tudo perpassa o SNUC, né? Então, quando a gente fala em criar unidade de conservação, a começar a olhar para isso é o rito processual de criar uma unidade. Então, na sua secretaria, aí, na sua área, vocês fazem esse processo de novas áreas de conservação, unidades de conservação? Sim, a todo momento. Hoje, a criar, gerir e implementar a unidade de conservação, ela é uma responsabilidade e um preceito de todas as três esferas, tá? De Estado, federal, estadual e municipal. Qualquer uma das três pode criar, gerir e implementar a unidade de conservação dentro do seu território. Isso é uma prerrogativa das três esferas de gestão, tá? Uhum. No nosso caso, voltado para o estado do ambiente, hoje nós trabalhamos, sim, com criação, implementação e gestão de unidade de conservação. Hoje, para o estado, são 40 unidades de conservação, né? Nossa. A gente está falando aí de quase 600 mil hectares de área protegida, né? Essa diretoria, ela tem... Essa aqui que tem aqui em Miguel Pereira, que é a APA do Guandu. É uma das 40, É exatamente. uma das 40. É a maior de todas? Ela é a maior unidade de conservação do estado em território. Ela é a maior, ela, salvo engano, 78 mil hectares, alguma coisa assim. Em território, em nível de território, ela é maior. Só que ela é a maior e ela é da categoria de uso sustentável, que é o que o SNUC traz para a gente, que é um termo que vocês vão se familiarizar mais à frente um cadinho, né? Que são dois importantes conceitos quando a gente fala de gestão de área protegida. Bom, isso aí é a missão da diretoria, de um modo geral, né? Empreender. Pode falar. Desculpa, a gente tem, nessa lei, tem dois grandes grupos de unidades de conservação. Isso. Qual que você falou? A de uso... Então, vamos lá. Existem dois grandes grupos de unidade de conservação hoje, que quando a gente pensa em criar unidade, a primeira coisa que a gente tem que ver é definir a categoria que a gente vai propor, né? E aí o SNUC traz para nós dois grandes grupos. O grupo de unidades de conservação pertencentes ao grupo de proteção integral, né? E unidades de conservação pertencentes ao grupo de uso sustentável. E uso sustentável. Só o nome já traz para a gente um norte do que seria cada um desses grupos, né? Mas vamos lá. O grupo de proteção integral, pelo SNUC, né, e de forma muito objetiva, o que significa unidade de conservação de grupo de proteção integral? São aquelas áreas mais restritivas que não permitem o uso direto dos recursos naturais. Ou seja, se eu tenho uma unidade de conservação na categoria, né, pertencente a uma das categorias do grupo de proteção integral, eu vou ter ali, nessas unidades de conservação, ações que não são ações que a gente planta e colhe, extrai material, né? Ou seja, eu vou ter educação ambiental, eu vou ter trilha, eu vou ter visitação, né? Eu vou ter proteção de fauna, flora, tudo isso associado, pesquisa científica, né? Isso tudo a gente tem. Na de uso sustentável, não. São atividades que permitem o uso direto de recursos naturais, né? E aí sim a gente tem um grau de permissividade maior um pouco, né? Então são áreas maiores, né? São áreas com sobreposição a áreas urbanas, né? Que tem muito contexto de ordenamento de uso e ocupação do território. Lógico, tem todo... Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Pode falar. Entendemos aqui essas diferenças de unidade de uso restrito, mais coleta e visita, e a unidade de uso sustentável, que é a nossa APA aqui do Guandu, é uma unidade de uso sustentável. Há uma diferença. Qual é a diferença em termos assim burocráticos, de licença, para você fazer um empreendimento numa área de uso restrito e numa área sem proteção?
Bom, vamos lá. Não, de uso restrito não, de uso De sustentável. proteção integral e uso sustentável. Não, eu queria do uso qual é a diferença de você fazer um empreendimento de uma área que não tem proteção nenhuma e de uma área de uso sustentável, que a proteção, né, é menos branda. Vamos lá. Você está falando, então, de ter um empreendimento em uma área que não tem nenhuma unidade de conservação Isso, e o outro num empreendimento onde tem um empreendimento na APA, aí, por exemplo. isso. Vamos lá. No ato de licenciamento ambiental hoje, independente se a gente tem unidades de conservação ou não no território, a gente tem hoje o sistema nacional, o sistema estadual de licenciamento ambiental, né? A gente tem as legislações ambientais que por aí, né, estão espalhadas, né? Se a gente pretende, se o empreendedor vislumbra hoje implantar um empreendimento numa determinada área, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer a localização do empreendimento. E aí essa localização, ela pressupõe de identificar as restrições daquele ambiente ali, né? Se a gente tem uma unidade de conservação no território, a única coisa que a gente vai diferenciar efetivamente no rito processual é que, no ato de localização desse empreendimento, ele vai estar situado dentro de uma unidade de conservação, no caso de uma APA, né? E aí, esse processo ele passa pela avaliação, pelo crivo da APA também, entendeu? Então, a gente tem mais um degrau de Entendi. avaliação ali, né? Se a gente não tem uma unidade de conservação no território, ele é um licenciamento puro e simples, né? Ele Entendi. tramita dentro da diretoria ou das superintendências de licenciamento, são observados todos os critérios ambientais legais de cumprimento, né? E legais da empresa, propriamente dito, e cumpra-se com a legislação para aquele território. E aí sim, olha-se o plano diretor, né? Olha-se as legislações ambientais, as restrições de enquadramento da empresa, aquela coisa toda. Sim. Se a gente passa a ter uma unidade de conservação nesse território, para começar, que se tem uma unidade de conservação ali, o Estado anteriormente já entendeu que é um território mais sensível, né? Então, Sim. a gente passa a ter, no rito processual, o que a gente chama de anuência da unidade de conservação para aquele empreendimento ali, tá? E aí, quando a gente, enquanto unidade de conservação, faz essas análises, né, a gente a gente não olha, não é que a gente não olhe, mas o nosso olhar principal não é, por exemplo, o documento, o CNPJ da empresa, entendeu? Porque isso as superintendências de diretorias fazem antes de mandar para nós. O nosso olhar no licenciamento é sempre se aquele empreendimento vai causar algum impacto para a unidade de conservação ou para os seus recursos e seus valores identificados. E aí, quando a gente olha, a gente tem esse olhar, a gente lança a mão também de outros instrumentos, né? Uma portaria específica de proteção de alguma área da UC, um plano de manejo, e aí eu não sei se vocês têm familiaridade com essa terminologia. O plano de manejo hoje é o principal documento de gestão de toda e qualquer unidade de conservação pertencente ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, eu estou falando de toda e qualquer UC em qualquer uma das esferas, estadual, municipal ou federal, vinculada ao SNUC, criou, implantou, obrigatoriamente tem que ter um plano de manejo, está lá na lei, tá? E o que é isso? Plano de manejo ele é um documento, era como se fosse um grande manual de gestão que a gente tem hoje, né? O recorte que é feito hoje, né? Muito diferente do passado, é composto por dois grandes cadernos, né? O caderno de contextualização e caracterização, que é aquele caderno onde a gente fala sobre o território, sobre a tipologia de florestal, sobre a fauna, sobre a flora, que é um caderno menos dinâmico, é mais estático, né? Um pouco se muda.
e um outro caderno, que é o caderno mais de normativo e de planejamento, que é onde vem as ações de planejamento, o zoneamento da unidade, e aí sim, a Vou gente mostrar tem... para eles um plano de manejo. Ainda não tinha tido essa ideia, Exatamente. não. Dá uma olhada. O da Apaguandu, por exemplo, está sendo construído agora. Aquela reunião que a gente Foi isso que a gente foi na foi a reunião, construção né? desse documento. E aí, quando vocês tiverem Só para eu acesso a comentar esse com eles plano de aqui. manejo, vocês vão entender que é como se fosse mais uma camada de análise ali, sabe? Entenda que a gente tem várias camadas hoje de análise sobrepostas dentro de um território. Gerir unidade de conservação e gerir território, tá, pessoal? Não tem outra. Não tem outra classificação melhor. A gente gera território, gera interesses difusos, muitas das vezes, tá? Mas que a gente tem que ter sempre o olhar da conservação. Então, quando a gente, no hábito de licenciamento ambiental, a unidade de conservação está presente no território, a gente tem mais um grau de análise voltado muito para a conservação da biodiversidade daquele local, que contribui no ato de licenciamento. A gente tem capacidade, inclusive, de impedir um ato de licenciamento e implantação de uma empresa, porque é uma área restrita ou muito sensível para aquela determinada UC, por exemplo. Tá? Eu estou falando disso em APA, tá? Quando a gente leva para proteção integral, a gente não tem implantação de empreendimento dentro de área de proteção integral, só em zona de amortecimento, que é um outro contexto de zoneamento no entorno dessas áreas, né? Que aí entram outras legislações específicas. Quando a gente lida hoje com licenciamento... Pô, você sabe, uma curiosidade, Ricardo, caiu na última prova da OAB de ambiental, caiu uma questão que era um caso real assim de um rapaz que abriu uma trilha numa área de proteção integral. Aí. Pô, aí a gente estuda querendo fazer na prova da OAB, imaginando que vão vir perguntas assim de proteção ambiental, né, para ver se você tá. Aí a resposta era que sim, ele podia abrir a trilha na área de proteção integral. Pô. Não, mas a resposta certa era essa? A resposta certa era essa, cara. Não, mas tá Não é um errado. absurdo? Mas tá errado. Ele não Porque a pode. trilha não causa impacto. É uma exceção. A depender. Não, 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 não. Depende. Vou te dar um caso muito recente agora. Teve uma corrida grande aqui na região de Mauá, ali, uma corrida dessas de montanha, sabe? Uhum. Uma empresa grande, cara, grande, acostumada a fazer esses eventos. Olha. Foi fazer o trecho da trilha, salvo engano, 250 metros da trilha, que eles fizeram um novo traçado, entrou dentro do Parque Estadual da Pedra Selada, uma unidade de conservação nossa ali na região de Visconde de Mauá. Acabaram uma trilhazinha de 250 metros de comprimento com 2 metros de largura. Não causa impacto. Suprimiu espécie exótica, né? Espécie ameaçada, causou processo erosivo e não teve anuência da unidade de conservação. Isso pode acontecer? Era uma abertura de trilha. Ou seja, tá errada essa resposta aí da OAB. Não, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque, área de proteção, né? A área mais protegida, aí vem a OAB. Me dá uma questão dessa, dizer que abriu uma trilhazinha, sabe? Que mal De jeito escolha de nenhum. questão, Não pode. sabe? Né? Não pode. Assim, a revelia não pode, de jeito Pois nenhum. ainda tudo isso questionado. Ô, Ricardo, vamos nos caminhando aí para o final, Tá. porque o pessoal aqui já está querendo ir embora aqui e daqui a pouco a gente vai perder eles. Tá. Quer passar? Eu vi que você fez um monte de slide ali, Não, né? eu vi, mas eu não vou passar os slides, não. Vou fechar aqui. Depois, em algum outro momento, Você já já até fechei. falou, né? Na A gente verdade, foi tem muita falando. coisa para falar. Não falei, não. Falei nem um vigésimo É do que a gente mesmo? pode conversar. Vamos combinar Vamos, para a gente ir onde a aí. gente poderia combinar algum lugar? Onde que você trabalha a tua atuação? Vocês conseguem fazer alguma visita aí, técnico? Sim. É Em isso que a Barão gente de quer. Juparanã ali, pô. Aonde? Barão de Juparanã, do ladinho de Vassouras. Aí, o pessoal gostou. Vamos combinar isso Pode então. O que marcar que uma tem lá? visita. A gente faz uma visita, recebe vocês lá na sede, toma um café, percorre umas trilhas, fala um pouco sobre conservação, sobre área de Ótimo. restauração, sobre o Rio Paraíba do Sul. Vocês Do vão lado do conhecer Rio o Parque Paraíba do Estadual Sul da lá? Serra da Concórdia também, que é a sede do lado da nossa. Olha. Combinado então. Vamos só agora Beleza? fechar então a data. O pessoal aqui já gostou.
Então, perfeito. A gente combina pelo WhatsApp, mas assim, pessoal, a ideia é exatamente essa, tá? Era só para trocar uma ideia, apresentar para vocês um pouco aí do que é esse mundo de unidade de conservação, né? A interface enorme que a gente tem com legislação, com direito ambiental, né? A gente tem muito, 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 muito advogado trabalhando na área ambiental hoje, tá? É. Muito, principalmente porque vocês detêm aí hoje, né, o maior conhecimento ou vão deter o conhecimento sobre as legislações. É importante que o advogado que trabalhe com o direito ambiental não fique só na legislação, porque ele tem que entender de conceitos ambientais, assim como eu, Ricardo, biólogo, tive que me quebrar a cabeça para entender de legislação, Imagina. né? O advogado também que trabalhar com o meio ambiente também tem que quebrar um pouquinho a cabeça para poder trabalhar, né, da melhor forma, da E, forma o mais Ricardo, você assertiva. vê Mas mais esse pessoal aí do direito? É mais em licenciamento? licenciamento ambiental, bastante, mas muito impugnação de recurso de multa, auto de Hum, infração, né? Tem muito sim, aí disso é direito também, civil sabe? mesmo. Muitas das Uhum. vezes a gente contesta eles várias vezes. E assim, vem cada coisa feia Hum? vindo de advogado que dá até vergonha, entendeu? Não vai ser o Porque caso desse pessoal aqui, não. usam Aqui vai ser nas tudo fera. defesas nomenclaturas e definições completamente equivocadas. É E uma aí, área para muito nós que estamos do difícil. lado de cá, é ótimo, porque a gente quebra rapidinho um recurso de impugnação. Então, para Imagina, vocês vocês que estão vão aí todo trabalhar dia com isso, é vendo. importante que tenham um conhecimento muito grande dos termos, mas é lógico, vocês têm uma caminhada enorme pela frente aí ainda, né? Muita oportunidade de conhecer, mas fica a visita, né? Fica aqui o meu agradecimento, né, pelo momento aqui de troca, pelo Bernardo ter convidado, e o convite para vocês estarem conosco lá na nossa sede, tá? Tem muita coisa que a gente pode apresentar para vocês, falar ainda lá no campo, tirar dúvida. E eu me comprometo, se precisar, tiver algum momento também, a gente vai aí na escola também, em algum momento também, falar com vocês mais próximo também. Tranquilo, então, Ricardo. Tá fechado, então. Muito bom, gostamos muito, gostei muito desse foco de que você deu aí para a gente, dessa coisa da unidade de conservação, sabe? Vou dar mais atenção a isso. Tava muito focado em política de resíduo sólido, sabe? Agora já vi que realmente chamou atenção para esse outro lado aí. Muito obrigado pela sua voluntariedade aí de participar hoje, acordar cedo. E realmente você está plantando a semente aqui numa turma, sabe, que vai ter toda a faculdade de direito para aprender, para enxergar todo o direito com a ótica da proteção ambiental, entendeu? Então é muito produtivo o que você está fazendo. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, pessoal. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês aí. Um Um abraço. abraço, Dá todo viu? mundo um tchau para Bom eles. final de semana aí, galera. Tchau.